Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 16 de dezembro, agora na Espanha, 9 horas e 40 minutos, no Brasil, 5 e 40 da manhã. Gente, a BTC rompeu ou não rompeu essa cunha? Claramente rompemos agora, 106.648 foi a máxima até agora. No gráfico de 6 horas, isso está muito claro, só que as pessoas estão preocupadas porque a dominância disparou de novo, foi buscar quase um patamar ali próximo a 58, agora deu uma recuadinha, está em 57,46. Gente, esse padrão comportamental do mundo cripto é interessante, porque quem abre as portas da liquidez para o mundo cripto é a BTC. Num segundo momento, parte dessa grana é bombeada para as altcoins. Porque o que está acontecendo é o seguinte: essas BTCs, que quem está impulsionando esse rally de alta da BTC, que a cada duas ou cada uma semana e meia, 2 semanas, desenha uma nova máxima de todos os tempos, agora a última máxima de todos os tempos ficou em 106.648, basicamente quem está impulsionando essa alta da BTC são os institucionais. E os institucionais, uma BlackRock, uma Fidelity, uma Citadel, compra a BTC de holders. Eu volto a insistir com os senhores. BTC não dá em árvore na esquina. Um monte de mineral fica me mandando mensagem. Ai, Renato, esse ciclo é o ciclo só da BTC, porque os ETFs de BTC no mercado à vista norte-americano são a porta de entrada para a BTC e a grana vai ficar lá. Gente, a BlackRock não pode achar BTC no botequim ou na árvore da esquina. Ela precisa comprar de holders. Holders, no começo de um ciclo, não vão ficar em moeda fiduciária, não vão ficar em USDT, muito menos USDC, muito menos euro ou real ou dólar num Wells Fargo ou no Bank of America. Holders estão convertendo essa grana em altcoins. Agora vocês precisam entender uma coisa. O melhor momento para as altcoins, quando 99% das altcoins vão desenhar topo, é basicamente nas 3, 4 semanas finais de um bull run. Este é o momento adequado para os senhoritos aportarem nas melhores altcoins. Por isso eu insisto, não tentem aportar nas altcoins quando uma Atom já estiver valendo $70, indo para $100, porque ela vai fazer topo lá em $200, depois vai desabar como uma jaca. A hora de entrar numa Atom é agora, enquanto ela está 8,82. A hora de entrar numa TRX é agora, enquanto ela está 0,28. Porque quando uma TRX estiver 1,5, 1,60, não vai ser só uma paulada espasmódica para depois desabar para algo menor que $1. Esse é o momento adequado. O melhor momento para as altcoins são as semanas finais de um bull run. Só quem vivenciou uma corrida maluca sabe exatamente o que eu estou falando. E a melhor maneira dos senhoritos se protegerem e protegerem o próprio portfólio criptográfico é controlar a panela de pressão da liquidez das altcoins por meio da dominância. Então a dominância, agora com a BTC ninguém pode com a BTC. Com a BTC bombeando para cima, o fluxo de recursos em direção à BTC acaba fazendo com que a dominância aumente. Mas a gente está numa clara tendência de baixa para a dominância. Lembrando que essa queda, essa subida da dominância para ameaçar voltar para a canaleta virtual de alta dela, só confirma a tendência de baixa. A dominância claramente já quebrou essa linha de tendência de alta que aprisionou ela dentro dessa canaleta virtual de alta desde lá do fundo do inverno cripto em 2022. A gente já quebrou para baixo. Esse pumpzinho da dominância foi só uma armadilha para depois a dominância cair como uma jaca. Eu sei que tem muita gente preocupada com o fato deste ciclo eventualmente poder ser diferente. Gente, eu vou falar uma coisa para os senhores. Eu confesso, agora eu vou falar sinceramente para os senhores. Eu confesso que a psicologia dos participantes do mercado nesse ciclo
mudou um pouco em relação aos ciclos anteriores. Por que eu falo isso? Porque nos ciclos anteriores havia um consenso subjacente no sentido de uma mentalidade de hold. Basicamente, as pessoas compravam a queda de forma cega e holdavam. Isso desde o ciclo de 2000, desde quando no ciclo de 2013, 2014, isso não era tão latente. Mas depois que a Ethereum botou o mainnet no ar, depois que a Ethereum Virtual Machine mostrou ao mundo o poder da descentralização, essa mentalidade de comprar a queda e holdar para sempre, como se estivesse adquirindo uma galinha dos ovos de ouro eterna, ficou muito latente nos ciclos de 2016 e 2017. As pessoas compravam ETH como se estivessem comprando a própria aposentadoria. Eu nunca me seduzi por essa narrativa, mas nos ciclos de 2016, 2017 e 2021, isso era muito latente. As pessoas compravam algumas altcoins como se estivessem comprando uma galinha dos ovos de ouro eterna. Nesse ciclo, os participantes já estão um pouco mais escaldados, né? As pessoas têm uma mentalidade, muitos integrantes do mercado, principalmente esses que chegam do mundo TradeFi, eles vêm com uma mentalidade de curto prazo, de negociação para obter lucros instantâneos e querer sair fora. Gente, eu volto a insistir com os senhores. Em última análise, esse comportamento dos participantes nesse mercado agora, que se junta ao comportamento dos participantes do mercado, dos ciclos anteriores, que ainda tem uma mentalidade de hold, isso vai levar a uma alta secular completamente insólita. A realidade é que os times do mercado são muito difíceis de serem cravados e percebidos. O fato de a gente ter essas duas mentalidades nesse ciclo, a de hold e a mentalidade de curto prazo, vai levar a topos completamente insanos. As criptomoedas terão uma tendência de alta, talvez até prolongada por conta disso. Mas eu não me engano e nem me deixo seduzir, porque a métrica do controle da panela de pressão da liquidez em direção às altcoins continua sendo a dominância. A dominância não tem nenhuma capacidade de perder no médio, curto, nem no longo prazo um patamar de 40%. Porque isso significaria que a BTC deveria avançar para cima de 300 mil dólares. E quando isso acontecer, a probabilidade de topo é brutal. Eu não estou dizendo que a BTC não teria condições de avançar para cima de 300 mil dólares, mas se a gente usar a métrica do Michael Saylor, o Stock to Flow, inspirada no Plan B, vamos lá para o Stock to Flow do Michael Saylor. Se a gente usar o Stock to Flow do Saylor, que é o maior maximalista de BTC que existe, só para vocês terem uma ideia, a MicroStrategy, que já tem mais de 1% das BTCs em circulação, ela está agora no índice Nasdaq 100. Agora a MicroStrategy está dentro do índice Nasdaq. É uma Big Tech por conta do seu market cap. E é a corporação de capital aberto mais exposta ao Bitcoin do mundo. Pela métrica do Michael Saylor, a BTC vai bater algo acima de 400 mil dólares neste ciclo. Eu não estou dizendo que a BTC não tenha condições de bater 400 mil dólares, mas vocês podem ter certeza que vai ser uma paulada espasmódica. E quando a BTC, se ela fizer isso, ultrapassar os 300 mil dólares, a dominância estará namorando perigosamente um patamar próximo de 40%, talvez até agulhando para 39%, o que eu acho muitíssimo arriscado manter a permanência de muitas altcoins na carteira. Porque vocês precisam entender o seguinte, gente. Se a BTC bater 300 mil dólares, vamos lá. Qual é o market cap da BTC neste exato momento? Vamos fazer conta. Está em 2 trilhões, está indo para 2,1 tri. A BTC valendo 100 mil dólares, 104. Se a BTC bater 300 mil dólares, a gente estará com um market cap de 6 tri, com a dominância
abaixo de 50%, quer dizer que o market cap de todo mundo cripto estará em 12 tri. Gente, isso é basicamente... 12 tri é basicamente 5, 6 vezes a Apple. A gente tem que começar a fazer conta. Hoje já existe 3 vezes, comparando pela lei de Metcalfe, que é a única referência para se avaliar o valor da Web3. A gente medir a quantidade de dados e riquezas trafegando na Web3. Hoje já há pelo menos 3 vezes mais riqueza trafegando em ecossistemas da Web3 do que num iOS da vida. Então, o valor justo da Web3 seria algo em torno de 9 trilhões, talvez 11 trilhões. Com muito esforço, 12 trilhões, porque o market cap do mundo cripto ainda está em 3,57 tri. Vamos fazer conta. Ah, Renato, mas até no mês passado, a quantidade de USDT e USDC on-chain flipou a Visa e Mastercard juntos, somados, em volume de transações. Tudo bem. Visa e Mastercard, basicamente, usam clouds, nuvens da AWS e da Microsoft. Se Visa e Mastercard foram flipadas pela Web3, a gente pode considerar que esse tráfego de dados aumente ligeiramente até o final do bull run, porque a gente está a pelo menos um trimestre e meio, 2 do final do bull run. Então vamos lá. Se a quantidade de dados e riquezas aumentar 20, 30, talvez 50%, gente, levar o market cap do mundo cripto para acima de 10 tri vai começar a se revelar como uma insanidade. Vocês precisam fazer conta. O valor da Web3 hoje, acima de 15 tri, é uma insanidade. Vocês precisam estar com um gatilho de desembarque preparado, porque a gente facilmente vai vender uma Atom acima de $150. Mas vocês têm que entender que ela vai desabar forte e pesadamente de volta para um patamar de $40. Então vocês vão ser Zé Topinhos ou vão raciocinar e pensar como baleias? Façam conta. Usem a lei de Metcalfe, que é a única referência aceitável para medir o valor de redes. Não sejam minerais. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, para produzir verdadeiras life changes, mudanças de vida na vida de cada um dos senhoritos. Ali eu subdividi as 40 melhores altcoins em potencial de performance nesse ciclo em 3 categorias. As super large caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde facilmente os senhoritos vão surfar 1x4, 1x5, talvez até 1x6, com um risco insignificante, para não dizer irrisório. A segunda subclassificação são as middle caps, que ostentam um market cap um pouco menor. O risco é um pouquinho mais alto. Não é um risco tão mais alto assim em relação às super large caps, mas facilmente vocês vão fazer 1x20 nas middle caps. E por fim, as micro caps e small caps, que ostentam um market cap bem menor. O risco é bem mais alto, mas facilmente vocês vão fazer 1x50, talvez até 1x100 nas microcaps, se qualquer delas explodirem. E é muito factível que boa parte delas façam isso. Meus amigos, essa é uma jornada, é um jogo perigoso? É. A entrada é muito facilitada, mas o mais difícil desse jogo é a saída. Então, se a dominância perder 46%, protejam o seu portfólio criptográfico estando exposto a 30% de altcoin, de stablecoins, que são aquelas altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar. Ah, Renato, mas eu opero BTC, ETH só contra BRL. Então vai para o BRL. Eu não gosto de BRL. Eu prefiro stablecoins pareadas ao dólar e ao euro. Mas se você ama o BRL, vai para o BRL. Quando eu falo stablecoins, eu estou me referindo a altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar. Agora, se você ama o BRL e fica lá todo dia olhando para o site do Banco Central do Brasil, fica no BRL. Eu estou tentando fazer com que vocês não raciocinem como sardinhas. Evoluam, pelo menos para um nível assim de protozoário.
para depois tentar chegar num nível melhor, porque a maioria das pessoas que ficarão milionárias ficarão só na tela, porque o mercado vai tomar tudo. E quem estiver no Gemas, a gente vai fazer um desembarque juntos, como profissionais. Não fiquem milionários só na tela. Fiquem milionários na vida real. Fiquem milionários na vida real. E para isso, vocês precisam controlar o percentual de stablecoins na própria carteira. E como eu faço isso, Renato? Eu sou uma ameba. É só controlar a dominância. Na seara fática, Bitcoin entra no modo Papai Noel à medida que aumentam as esperanças do Donald Trump criar uma reserva nacional soberana em favor do Tesouro Americano em BTC. O Donald Trump, para quem não sabe, no final de semana prometeu, nos primeiros dias de governo, assinar uma ordem executiva para tornar o Bitcoin uma reserva estratégica do Tesouro Nacional Americano. Isso abriu uma gritaria nos economistas da old school, ainda bem que a maioria deles já está se aposentando, porque eles não conseguem entender essa dimensão virtual que o mundo está tomando e nem eles não conseguem entender nem a dimensão cibernética das tensões geopolíticas que estão varrendo o mundo. Enquanto eu vos falo aqui agora, tem pelo menos uns 20 contra-torpedeiros vasculhando todo o Mar Báltico, porque algum sabotador cortou um cabo de fibra ótica que liga a Finlândia à Alemanha com uma capacidade de não sei quantos terabytes por segundo, que deixou a internet na Finlândia lenta. E as pessoas agora, a OTAN e a Europa Ocidental, está se dando conta de que esse saldo que vocês ficam olhando ali do Banco do Brasil, do Nubank ou do Itaú, ele pode desaparecer se mais uns 2, 3 cabos desses foram... Existe um cabo de fibra ótica que sai de Massachusetts, no Atlântico Norte, vai até o Reino Unido e acaba na Normandia, na França. Esse é o cabo com maior capacidade de terabytes por segundo. Se esse cabo for rompido, e não tem como patrulhar ou vigiar um cabo desse, por conta dos milhares de quilômetros que ele cruza o Atlântico Norte, se esse cabo for cortado, basicamente, você colapsa a internet ocidental. Tem um outro cabo que sai dos Estados Unidos e liga Recife ou São Paulo, se eu não me engano. É um outro cabo muito sensível. Existe um outro cabo africano também que sai da costa oeste africana e vai para os Estados Unidos, que também é um cabo sensível. Gente, a internet ocidental, tal qual a gente conhece, como a gente conhece, se 2 ou 3 cabos desses sensíveis, com uma capacidade nesse nível de muitos terabytes por segundo for cortado, a internet ocidental cai. Aí você tá achando que vai ficar vendo o teu saldozinho ali no Nubank? Vocês estão muito errados. A dimensão cibernética desses conflitos geopolíticos está acontecendo agora. Inclusive, a marinha finlandesa, ela está completamente alucinada atrás de qualquer embarcação que possa estar envolvida no rompimento desse cabo. E os gigantes bancários Société Générale e Banque de France concluíram as primeiras transações com títulos tokenizados da rede ETH. O JP Morgan, nesse momento em que eu vos falo, já está promovendo operações no mercado obrigacionista norte-americanos com títulos com bonds e treasuries tokenizados na rede ETH. Vocês estão achando que daqui a alguns meses vocês vão ficar encontrando só o USDT, o USDC, que é a stablecoin da BlackRock, aqui na Aave? Vocês vão poder botar treasuries, bonds como garantia aqui na Aave e sacar imediatamente empréstimos aqui na Aave. O que tá para acontecer no mundo não tem precedente. Vocês não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Basicamente, as finanças descentralizadas estão migrando para a web. As finanças centralizadas estão migrando para protocolos de finanças descentralizados. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. O que vem por aí não encontra precedente nos ciclos anteriores. Eu volto a insistir com os senhoritos.
não deixem para comprar as melhores altcoins lá nas semanas finais do bull run. A hora de comprar é agora, quando a gente tem essa sangria desatada aqui, ó, um monte de altcoin caindo 4, 3,90. Esse é o momento do embarque. Na seara geopolítica e finanças internacionais, quando eu poderia sonhar que na capa da Reuters a gente poderia ver uma notícia dessa: Bitcoin acima de 106 mil dólares com a esperança de criação de uma reserva estratégica em favor do Tesouro Nacional norte-americano. Nem nos meus sonhos de verão mais férteis eu poderia acordar com a Reuters assim. E a Alemanha, a sua economia está se desintegrando, justamente quando a Europa mais precisa dela. Os altos custos energéticos estão fazendo colapsar a indústria alemã. A queda brutal nas exportações fizeram com que as famílias alemãs empobrecessem pelo menos 2.500 euros mês. A Alemanha está chegando a um ponto de não retorno. Líderes empresariais de toda a Europa Ocidental sentem que o país, ou a própria Alemanha já sente isso, e que não há mais um ponto de retorno. A Alemanha, historicamente, quando ela vive uma crise econômica muito séria, o mundo acaba entrando em ebulição. É só ver o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial e ver o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os fatores subjacentes que levaram a essas duas grandes guerras foram fatores econômicos. Foi um empobrecimento abrupto da sociedade alemã. É possível que o mundo esteja revisitando um cenário parecido. Eu volto a insistir, gente. O que o Ocidente fez com a Rússia, e principalmente com a Alemanha, com o Nord Stream 1, que foi sabotado. A Alemanha foi privada do gás natural do Nord Stream 1 por um ato de sabotagem, que agora a inteligência alemã e finlandesa está descobrindo que tem oficiais ucranianos envolvidos na explosão do Nord Stream 1. E o que acabou colapsando o custo energético na Alemanha, que por sua vez está colapsando a indústria alemã. Se houver um recrudescimento nessa situação econômica alemã, o mundo pode entrar em ebulição novamente. E o governo americano está criando os primeiros contatos com o grupo terrorista que assumiu o poder na Síria. Legalmente falando, é impossível que o governo americano possa trabalhar com um grupo considerado terrorista pela inteligência americana. Mas os Estados Unidos conseguem contornar todo esse escrúpulo legal e moral, e eles estão em contato com o grupo HTS, que é o grupo do Abu Mohammed Jolani, o Hayat Tahrir al-Sham. Esse grupo é oficialmente considerado terrorista dentro da inteligência norte-americana. O governo norte-americano não poderia legalmente interagir com esse grupo, mas a diplomacia norte-americana está tentando criar canais de contato para eventualmente assumir uma representação ou até território na Síria, porque Israel já está fazendo isso e a Rússia já está fazendo isso. Lembrando que a Síria é um país que deve ter 10 vezes a extensão territorial de Israel, tem uma longa fronteira ao norte com a Turquia, tem uma bela costa com o Mar Mediterrâneo a oeste, a leste com o Iraque, com a Jordânia no sudeste, ao sul com as colinas de Golã, com Israel, enfim, não é um territóriozinho pequeno, e se houver uma balcanização da Síria, os Estados Unidos vão querer uma representação territorial nisso que vai se transformar a Síria. Gente, a BTC ligou os motores. A BTC, obviamente, é a porta de entrada do capital para o mundo cripto. Isso aqui, na minha leitura, tá desenhando uma paulada espasmódica para algo próximo a 120 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, Polkadot, Solana, Avax, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.